Palavra do Senhor no Salmo de número 125, diz o seguinte para a gente: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor estará ao redor do seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém. Nossa intenção, irmãos, é agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. O Senhor tem sido muito misericordioso com todos nós, muito bondoso, o tempo todo, constantemente. A Escritura nos lembra, nos insiste conosco, na verdade, né? Que nós precisamos olhar para esses momentos, para aquilo que Deus tem feito, saber que Ele não muda e que Ele vai continuar a agir dessa forma. Ele vai continuar a cuidar de cada um de nós. No Salmo 125, os irmãos ali em Israel, o povo de Deus, saíam das cidades onde estavam, eles caminhavam até Jerusalém, eles subiam o Monte Sião, aonde estava o templo, o local da adoração ao Senhor, e eles enfrentavam muitas lutas, muitos perigos, eles iam a pé mesmo, era uma caminhada de vários dias, saindo de vários locais diferentes em Israel, até chegar em Jerusalém, e quando eles passavam por aqueles montes, a meditação no coração deles era essa: eu sei que aqueles que confiam no Senhor são como esses montes. Eles não vão se desmanchar, eles não vão se abalar. Com certeza, eles enfrentam as intempéries, do tempo, não tenha dúvida disso, mas eles permanecem. A cada ano que eles iam lá, eles encontravam o Monte Sião do mesmo modo que estava. É assim que é o Senhor na minha vida e na sua vida. Nós passamos muitos momentos difíceis. Eu sei que se cada um de nós aqui, irmãos, tivesse oportunidade, nós poderíamos subir aqui e contar momentos difíceis que nós enfrentamos em nossa vida. Talvez mais de uma vez, Talvez mais de uma vez a gente tenha passado momentos muito difíceis e que a gente olha para frente e a impressão que a gente tem é que a gente só vê um futuro escuro. Algo assim muito nublado, que a gente não consegue vislumbrar um pouco de luz, um pouco de claridade, mas histórias como a de Sophie, como a de Levi, que esteve lá na UTI também, como a Lene disse, a 2 quartos de distância de Sophie, nosso irmão Levi também esteve lá, e está ali sorridente, alegre, lindão, como sempre. Quando a gente olha para essas coisas, irmãos, nós vemos Deus nos lembrando de que Ele permanece conosco, que talvez nós passemos por essas coisas mesmo. As pessoas no mundo passam. Irmãos, todo mundo passa, independente da classe social, independente do nível de estudo, independente de quanto dinheiro tenha, independente de tudo que faça. Todo mundo passa por problemas neste mundo, inclusive crianças, inclusive bebês e idosos e qualquer pessoa que estiver neste mundo. Mas eu e você podemos confiar no Senhor. Constantemente. Não sei se vocês lembram, não sei se todos tiveram a oportunidade de ler as narrativas de Aline, que, como ela mesma disse, não eram tão curtinhas assim, mas eram muito detalhadas, Era muito interessante ver, irmãos, o quanto Deus estava confortando o coração de Aline. Como ela mesma disse agora, é óbvio que ela não queria. É claro que ela torcia para que Deus restaurasse a saúde de Sophie o mais rápido possível, mas ela sabe que também poderia ser a vontade do Senhor chamá-la para estar com Ele. E que apesar de estar com o Senhor ser infinitamente melhor, nós não queremos, irmãos. Nós não queremos, Nós queremos nossos filhos com a gente. Nós queremos nossos amados conosco, Embora nenhum de nós tenha dúvida de que estar com o Senhor é infinitamente melhor. Mas se depender de nós, a gente prefere que eles nos enterrem. A gente pensa, é o natural, que os nossos filhos nos enterrem, e não o contrário. Deus foi muito misericordioso com Aline, com Mateus, com toda a família. Deus foi muito misericordioso com o nosso irmão Levi, com Thales.
com a família toda, irmãos. Muito misericordioso. Deus foi muito misericordioso com a nossa igreja. O Senhor tem cuidado de nós de uma forma muito maravilhosa. O Senhor tem nos confortado. O Senhor tem nos edificado. O Senhor tem curado os nossos enfermos. E nós queremos nos reunir nesta noite, a intenção era essa, agradecer a Deus. Ele não tem feito isso, irmãos, porque nós merecemos, ou porque sejamos melhores do que quem quer que seja, mas apenas porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua bondade se renova de geração em geração. Eu não sei o que é que vai acontecer na sua vida, ou na minha vida, daqui em diante. Tem um hino do nosso inário que ele diz, eu não sei se eu vou ter dias áureos, dias dourados ou dias difíceis, mas a certeza que nós temos é que o Senhor estará conosco. O Senhor vai permanecer conosco, irmãos. Seja lá o que acontecer. Pode ser que você esteja muito bem hoje e amanhã talvez esteja muito mal. Talvez esteja numa situação muito difícil nos mais variados aspectos da vida, Mas lembre de momentos como esse. Sabe, se a enfermidade, se a dificuldade, se a doença bater a sua porta, lembre disso que nós ouvimos aqui hoje, de que Deus cuida. Lembre que a mão dele vai permanecer sobre a nossa vida, mesmo que ele nos leve quem nós mais amamos, irmãos. Mesmo que seja essa a vontade dele, peça a Deus que ajude o seu coração a descansar na vontade dele, sabendo, irmãos, que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Eu volto a dizer, é claro que nós queremos o bem. É claro que nós queremos saúde, é claro que nós queremos estar em paz, é claro que nós queremos uma vida longa, mas muitas vezes nós queremos essas coisas porque nós não sabemos aquilo que Deus tem preparado. Então, seja lá o que Deus tem preparado para a minha vida ou para a sua vida, é o melhor, irmãos. Ele é que é Deus, Ele é que sabe o que está fazendo. Eu e você não sabemos, irmãos. E não é por nada, é porque nós somos humanos, Nós somos pessoas extremamente limitadas, Deus não. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Ele tem poder para conduzir todas as coisas e Ele vai fazer isso. É por isso que eu e você precisamos descansar no Senhor. Precisamos ter fé para que, junto com a tribulação e com a dificuldade e com a luta, a gente não perca a nossa fé. Irmãos, perder a fé, abandonar ao Senhor, se afastar do convívio dos irmãos, é muito pior do que qualquer doença. Não tem doença pior do que isso. Porque você vai continuar a enfrentar a doença. Não sei se você já soube de alguém que estava doente e porque abandonou a fé ficou bom. Não sei se você já ouviu falar de alguém assim. Eu nunca ouvi falar. Você entende que no meio da tribulação, da doença, quando eu e você abandonamos a fé, nos voltamos contra o Senhor, abandonamos o convívio do povo de Deus, as coisas só pioram, irmãos. Você continua doente, você continua quebrado, continua sem emprego, continua com o casamento acabando, e agora sem fé. E agora sem o apoio da igreja. E agora sem o abraço dos irmãos. O Senhor tem nos preparado não somente o coração, mas um ambiente propício para que a nossa fé possa crescer, para que nós possamos receber consolo, seja lá pelo que acontecer conosco, irmãos. Seja lá o que for. Há algum tempo atrás, não lembro exatamente quanto tempo, nós tivemos outro culto em ações de graças desse, agradecendo pela recuperação da nossa irmã Denise, que está ali conosco. Foi um momento muito difícil também para a nossa igreja, de muita oração, de muita dor, de muito sofrimento, e nós estarmos naquele dia glorificando e agradecendo a Deus. O Senhor tem feito muito por nós, irmãos. Ele vai continuar a fazer. Isso eu queria que você entendesse, e eu também. Mesmo que amanhã aconteça uma catástrofe na minha vida ou na sua vida, Ele continua no controle e cuidando de nós. Nada saiu do controle dEle, irmãos. Nada está acontecendo de forma que Ele não queira. Mas Ele está cuidando de mim e de você para o louvor do Seu nome, porque Ele prometeu que iria cuidar. E Ele é fiel, Ele permanece dessa forma. Então nossa oração é para que você, acima de tudo, guarde a sua fé. Acima de tudo, irmãos. Acho que os irmãos sabem, há 1 milhão de anos atrás, eu tive um diagnóstico de uma doença pulmonar muito chata, muito complicada. E eu lembro que quando eu saí do médico, que ele tinha
falado quais eram as expectativas, como é que seria o tratamento, alguma coisa. Eu estava no ônibus ali em São Paulo, tinha saído do médico, estava indo para o local onde eu estava hospedado, meio em choque ainda, mas eu lembro que eu ficava o tempo todo ali no ônibus orando. Eu dizia, Senhor, guarde a minha fé. É isso que eu preciso. Muito mais do que um pulmão funcionando, eu preciso de fé. Eu preciso estar firmado no Senhor. Porque se o pulmão parar, eu vou estar com o Senhor. Se ele não funcionar mais, eu vou estar com o Senhor. Mas se eu perder a fé, eu estou perdido, eu não tenho mais nada. E o Senhor, por sua misericórdia e graça, permitiu que o pulmão continuasse funcionando e tem sustentado minha fé até aqui. É isso que eu e você precisamos, irmãos, acima de qualquer coisa, tá? Acima de dinheiro, de saúde, acima de paz, de tranquilidade. Eu e você precisamos de fé. Precisamos confiar no Senhor, saber que Ele está cuidando de nós. Aí sim, a gente pode enfrentar tudo isso como o monte de Sião, né? Que não se abala, mas que permanece firme para sempre. Ei, vamos orar ao Senhor, depois nós vamos cantar mais uma música e louvar ao nome do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo testemunho, Senhor, da família de Aline. Obrigado pela recuperação de Sophie. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. O Senhor sabe quanto nós oramos. O Senhor sabe como foram dias angustiosos para nós, Pai. O Senhor sabe como era complicado ler aqueles relatos e imaginar que uma criança tão pequena precisava enfrentar tudo aquilo. O Senhor sabe como isso doía no nosso coração, Pai. Mas o Senhor quis que ela ficasse bem. Louvado seja o Senhor por isso. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela recuperação dela. Obrigado pelo que o Senhor fez no coração de Aline, de Mateus e toda a família. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo no coração de cada pessoa aqui nesta noite, Pai. Senhor, acima de tudo, edifica a nossa fé, nos atrai para o Senhor, nos santifica, nos fortalece, segura em nossas mãos. Nós precisamos do Senhor, Pai, desesperadamente. O Senhor sabe que nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de roupa, nós precisamos de saúde, nós precisamos de alimento, nós precisamos de paz. Mas muito mais do que tudo isso, nós precisamos da Tua boa mão sobre a nossa vida. Nós precisamos que a nossa fé seja firmada no Senhor, Pai. Não só agora, mas para sempre, como acontece com o monte de Sião. Ali firme, sempre ali permanente, Senhor, inabalável. É isso que nós queremos, Senhor. Muito mais do que a recuperação da nossa saúde, nós queremos fé no Senhor. Nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.